Esse vídeo é um oferecimento da Terabyte. Terabyte, que é a melhor loja para você encontrar o seu periférico, tunar o seu PC, montar um PC novo ou achar aquele console que você tá sonhando já faz um tempo. Eles entregam para todo o Brasil e com ainda, sabe, toda a segurança e praticidade, deixando a caixa bem embalada e bonitinha, com suporte 24 horas e o melhor preço do mercado. Pode ir que a Terabyte é confiável e ó, eu garanto que o negócio é bom mesmo. Vá agora na descrição e confira a Terabyte. Ah, Terabyte, eu vou matar! Povo do meu coração, vocês que estão aqui esperando respostas para futuras adaptações da Fazbear Fright virando jogos, eu decidi fazer um vídeo onde eu coloco todas as histórias da Fazbear Fright, eu coloco aqui, ó, mostrando para vocês, ó que bonitinho, quais histórias que podem ser que virem um jogo e, consequentemente, vou falar quais histórias seriam canônicas, ou melhor dizendo, complementam a história de FNAF e o porquê que elas complementam, e também já falando quais as melhores histórias, pelo menos na minha opinião, que, né, são da Fazbear Fright e que poderia dar um jogo. Então, vou somar todas as coisas aqui, vai ser um belo de um resumão Fazbear Fright pra vocês, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, ó, vou mandar aqui minha opinião pra vocês, falar o que eu penso, mas você pode mandar nos comentários quais histórias vocês achariam que seriam boas histórias pra virarem jogos, tá bom? Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Ó, lembrando, é só minha opinião, mas o próprio Scott Cawthon já falou em entrevista que ele gostaria muito, né, que a Mega Cat fizesse o projeto para a próxima história, que seria o Fett. Ele falou, ó, eu tenho esperança de que seja mesmo o próximo projeto, se for, seria, né, uma história bem legal de ver a história do Fett. Mas é claro que a Fazbear Fright tem várias outras histórias, e eu vou falar o porquê, né, cada uma delas aqui, ou pelo menos tentar, né, ali, elucidar o que história serviria para Five Nights at Freddy's no geral, né, a história, né, da Fazbear Fright, que complementa, né, no canon, na parte da história principal do que nós vemos eventos. Quando a gente fala canon, né, tem que explicar que é a história do William Afton, a história do Henry Emily, né, que a Charlie vira a Puppet, aquela coisa toda, que tem as crianças que morreram na pizzaria 85, acontece toda aquela palhaçada, né, do 93 a pizzaria fechar, aí o William Afton, né, morre dentro da roupa do Springborn e vira Springtrap. Esta linha que a galera fala que é canon, né. Então, a Fazbear Fright tem várias histórias que ajudam a complementar, pelo menos com alguma informaçãozinha ou outra. Então tem histórias que são semi-canon e tem histórias que são canon mesmo, 100%, que complementam ou dão mais pistas do que aconteceu, né, na timeline de jogos, na linha do tempo, que a gente até usou no documentário de FNAF. Então outra coisa também que eu tenho que explicar, muita gente vai falar assim, pô, eu queria ver uma adaptação daquela primeira trilogia, né, que é Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet. Eu acho difícil de ter, mas eu acho que seria legal. Eu colocaria também aqui que daria um jogo incrível. Mas a ideia daqueles livros é complementar a história que tava rolando até então no momento, que era até a Ultimate Custom Night. Então não sei se eventualmente eles fariam alguma coisa, porque a Charlie, né, que nós sabemos nos jogos, que é a Puppet, ela morre na Puppet, nos livros ali do Silver Eyes, ela continuou. Ela virou um monte de robô, né, diferente, e tem uns até com a cara da Baby, aquela coisa toda, né? Então é meio bizarro, porque também tem pontos daqueles livros que batem de frente, né, com a linha dos jogos, aí eu acho que é meio que um universo alternativo, né, pra justamente complementar as informações. Mas enfim, nada impede, né, dos caras fazer um jogo um dia, quem sabe? Daria um bom jogo, pelo menos na minha opinião, mas não dá pra contar que os 3 livros ali são 100% canon, eles têm algumas informações canônicas pra linhas de jogos, tanto que essa era até a ideia do Scott Cawthon. Ó, vou fazer aqui a trilogia dos livros pra dar umas dicas, umas pistas pra vocês aqui, mas não que vai ser 100%, tá ligado? Enfim, agora na Fazbear Fright a história é um pouco mais diferente, por exemplo, com Into the Pit, que virou um jogo incrível e que ele é canon pra linha do tempo de FNAF mesmo. Tanto que, por quê? Justamente que tem o MCI, o Missing Children Incident, que é justamente as primeiras vítimas do William Afton. Ah, qual? Mas a primeira vítima não é a Charlie? Sim, é a primeira vítima, mas as outras primeiras vítimas, quando ele tava vestido de coelho, é justamente o MCI, que foi Suzy, Fritz, Gabriel, Jeremy e Cassidy, que são, né, consequentemente as 5 crianças que nós vemos. É a Chica, aí agora eu sei, eu são os primeiros animatrônicos, mas eu sei que é a Suzy, a Chica,
o Jeremy é o Bonnie, o Fritz é o Fox, o Gabriel é o Fred e Cassidy é o Golden Fred. Eu espero que esteja certo. Enfim, só falando que esses são os animatrônicos, né, que depois as crianças, o William Afton colocou o corpo delas lá dentro. E a gente viu isso justamente, né, em 85 no Into the Pit. Ah, mas é a história do Oswald, não sei o que e tal, não sei o que do pai dele. Fora que complementa também que agora no jogo, o pai do Oswald pode ter sido o Bully do FNAF 4 que ajudou o Michael Afton. Então tem esse porém, né, essa coisa que não tinha nos livros e foi colocada agora no jogo, dando mais ainda motivos pra ser canônico, né, justamente pra ter a linha oficial de jogos mesmo. Ah, mas então agora se dá pra você voltar no tempo? Eu já fiz um vídeo explicando, né, que não é uma volta no tempo, a gente tá revisitando uma memória e justamente, né, por tudo ter sido deturpado pela agonia, aquela coisa toda, né, que essa maldição que o William Afton fez, matando as crianças e colocando dentro dos animatrônicos, que surgiu, né, a agonia. Inclusive, né, o coelho amarelo que aparece chama Abominação e é um bicho bizarro que vai atrás do Oswald, que quer até tentar continuar existindo, saindo de 85, né, daquelas memórias traumáticas e virando o pai do Oswald, mais ou menos, né? Então, explicando pra vocês, essas coisas amaldiçoadas e bizarras que acabaram até ferindo, né, a naturalidade da vida. Então isso acaba surgindo essa maldição, essa assombração que aconteceu em 85 e o Oswald vai reviver, né, essa assombração que tá acontecendo lá. Ou vou falar muito, vou até aproveitar e tomar num copo aqui. Olha, é verdade, vocês não viram, né? Temos um copo oficial do canal, que em breve estará disponível na loja, tá? Na compra das camisetas, dos moletom lá, a galera vai ganhar um copinho que comprar, mas calma, que nós estamos confeccionando ainda, tá? Só tô mostrando pra vocês que olha que bonito que tá, olha só. Tem os bichos brabo aqui, ó, que legal. Vai ser um copo bem maneiro, então eu vou tomar, no vídeo todo eu vou tomar água no copinho aqui. Vamos lá, sem mais enrolações, o Into the Pit foi maravilhoso. Vamos lá, To Be Beautiful. To Be Beautiful é a história de uma animatrônica chamada Eleanor, que ela concede o desejo pra uma criança e o desejo da criança é ser linda, aquela coisa toda. A criança, ela vai passando, né, os eventos vão acontecendo com ela, até que ela descobre que ela tá sendo trocada por peças de lixo, né? E ela tem um colar, que o colar é que dava essa visão de que ela era linda, aquela coisa toda, tudo mais. Ó, acho que dá uma boa ideia de jogo, mas não acho que seria um jogo incrível, porque justamente a gente já viu que tem os minigames, né, dentro do jogo do Into the Pit. E é aquela coisa, é meio complicado porque a gente já sabe o final da protagonista. A protagonista vira uma pilha de sucata. Seria interessante a gente ver, tipo, pô, será que ela poderia ter tomado uma outra escolha? Ela poderia ter feito outra coisa? Poderia sim, seria uma boa ideia. Por isso tô falando uma boa ideia, mas não acho que seria um jogo incrível, porque fora também que o To Be Beautiful não tem lá tantas informações assim pro canon dos jogos, mas ele sim, ele tem sim umas informações bem relevantes, principalmente por conta da agonia, aquela coisa da ilusão, tudo mais, né, porque a menina usa um colar, e esse colar, até onde eu me lembro, tem coisas do Talbert, né, justamente da parte do Stitch Wraith, que acabam também sendo utilizados, né, essa coisa das pessoas verem que a criança é linda e tudo mais. Enfim, dá uma boa ideia, uma boa ideia. Count the Ways, que é do Phantom Fred. É uma boa história, eu acho uma das melhores também, da coisa do Fred psicopata. É canônico os jogos? Não é, porque justamente o Phantom Fred, né, o Phantom Fred, nós sabemos que ele tá lá no Sister Location, né? Aqui ele tava na garagem do avô, então Count the Ways não é canon. Mas considera alguma coisa ou outra justamente pela psicopatia do Phantom Fred, né? Também acho que seria uma boa ideia de jogo, né? Você acha que seria bem legal de ver. Mas não acho que eles vão fazer, porque a história é justamente uma menina que ela começa a passar frio, ela entra na garagem do avô e tem o Phantom Fred falando as maneiras que vai matar ela. Basicamente esse é o resumão mais seco do mundo. Ó, aqui o Fat, acho que seria um jogo incrível, pela ideia justamente do robô ser, entre aspas, amigo da criança numa parte, e esse robô também ficar extremamente atacado. Pelo que o Scott falou, daria uma boa mecânica de stealth, né, do cachorro tá andando pelo lugar e você tendo que estar se escondendo, né, sabe, no bairro e tudo mais. E fora que o Fat, ele desmembra uma criança no final do negócio. E o protagonista sai vivo, então acho que seria uma boa história. Ah, mas ele é canon nos jogos? Tecnicamente falando, mais ou menos. Ele tem algumas informações que são pertinentes, mas principalmente em questão do remanescente, né? Que ele tem a alma de uma das crianças, né? Que vão chegar a virar o fantasma despedaçado, né? O Stitch Wraith. Então ele é mais pra parte da Fazbear Frights, que pode ser esse bicho de agonia, né? Que venha a surgir depois. Lonely Freddy eu acho que seria um jogo incrível. Lonely Freddy, refrescando a memória de vocês, é aquele adolescente que ele tem um irmão, né? Mais novo, que eles vão fazer uma festa de aniversário na pizzaria, né? Muito
louca. E aí o moleque, ele vai seguindo a voz do Fredico. O Fredico começa a falar com ele. E o Fred e o moleque trocam de lugar, né? O Fredico, que quer que esteja dentro do Fred, acaba tomando o corpo do moleque. E o moleque acaba, né, preso no Lonely Freddy. Acho que seria uma história legal do tipo assim, mostrar isso como plot inicial. E depois nós jogarmos com o Lonely Freddy tentando voltar a ser a criança, né? Voltando a ser um adolescente. Meio que esticando, né? Um pouco mais da história pra frente. Justamente pra mostrar que, tipo, pô, tem outros Lonely Freddys e a gente teria que ajudar esses Lonely Freddys a voltarem pros seus respectivos corpos. Seria interessante, né? E talvez poderia mostrar um pouco mais de consequência do que rolou, né? Com essas crianças e tal. Pode ser um negócio bem legal de ver. E também pode mostrar outras vítimas, né? Da parada da Fazbear, né? Trocando as pessoas de corpo. Acho bem interessante. Acho que daria um jogo incrível, o Lonely Freddy. Mesma coisa pro Out of Stock. Out of Stock é aquela história do Plush Trap, que ele tá com um defeito de fabricação, que ele tem uns dentes de verdade, né? Uns dentes muito realistas. E aí a criança, né, tá querendo comprar aquela coisa toda. E aí quando ele compra, é um bicho defeituoso. Ele é mais defeituoso do que eles poderiam imaginar. Mas aí o Lonely Freddy começa a perseguir a molecada o jogo inteiro, né? E eu acho que o Lonely Freddy morre depois no final, né? A criança consegue fugir e tal. Então dá todas as características pra ser um bom jogo. Onde a criança quer comprar o Plush Trap vai pra cima, aquela coisa toda, e fica, né, sabe, indo e tudo mais. Então, ó, como é da linha do Fat, dá aqui minha dica pra Mega Cat. Na hora que a gente terminou o Fat, você fez tudo certo, fez as coisas, descobriu os segredos, destranca o próximo jogo, Lonely Freddy. E aí depois você faz tudo certo no Lonely Freddy, você destranca, plau, Out of Stock. E os minigames serem referências, né, justamente a parte, né, dos próximos jogos. Se você fizer o minigame certo, você destranca o jogo. Olha a ideia. E pode ter minigames já falando do fantasma despedaçado, o City Wraith. Aí, ó, olha aí, ó, a ideia. O cara aqui é brabo. Ter os 3 jogos no mesmo bundle, né, mesma parada, Fat, Lonely Freddy e Out of Stock. Pô, eu acho que ia ser massa demais, né? Enfim, 1h35 da manhã é a história daquela mulher, se não me falha a memória, ela começa a acordar toda hora 1h35 da manhã por conta que ela compra uma Ela Doll, né? E aí a Ela Doll, que é justamente a bonequinha lá da trilogia lá do Silver Eyes e tudo mais. E aí depois, né, a protagonista, ela fica, né, perturbada e começa a ficar paranoica, vendo, né, a boneca e tudo que é canto. E ela até acaba, né, entrando, eu acho que numa fábrica abandonada e entra num duto, fazendo referência que o moleque lá no Sister Location, isso do jogo mesmo, vai falar, né, quando tá o adolescente bravo, fala tipo, ah, morreu uma pessoa nos dutos aqui e tal, não sei o quê. E essa história seria, né, a pessoa que morreu nesses dutos do Sister Location. Acho que daria uma boa ideia. Não sei como é que eles resolveriam, porque a mulher só estaria sendo perseguida por uma bonequinha, né? Não, e também não acho que o 1h35 da manhã complementa muito na parte de canon dos jogos. O Out of Stock tem justamente falando do Plush Trap, como é que ele foi criado, qual que é a ideia e tudo mais. Então explicaria o Plush Trap. Então ele é canon pros jogos, acho que seria mais esse tipo. Lonely Freddy nem tanto, né? Mas voltando aqui, Room for One More, que é a história do guarda, que ele começa a ir pra um lugar, né? Ele começa a fazer o trabalho dele lá na Sister Location, e as mini-arenas começam a entrar dentro dele, e ele começa a ver, tipo, Ballora, Phantom Fox, ele vê até o Phantom Fox dirigindo táxi, né, pra ele e tudo mais. E aí ele vai no dentista, a Ballora é a assistente, né, e tudo mais. E os bichos começam a entrar dentro dele, e aí quando percebe que ele tem que fugir, ele não consegue fugir da Sister Location. Acho que daria um bom jogo, viu? Acho que daria um jogo incrível. Porque justamente você evitar que as mini-arenas entrem no corpo do cara, né, e vendo ele ficando cada vez mais com medo e tudo mais, e aí ver os outros animatrônicos, né, os Phantimes, né, vindo atrás dele, dentro do Sister Location mesmo. E também, né, mostrando essa coisa louca dele ver os animatrônicos lá embaixo, e eles tentando entrar dentro do corpo dele, aquela coisa toda, né, e você tendo que impedir que isso aconteça. Eu acho que seria um bom jogo, tipo, você na sala e tudo mais, você pegando as mini-arenas, jogando fora, e aí você tendo que desviar, se esconder. Eu acho que daria um bom jogo. Acho que seria uma baita de uma ideia boa. The New Kid é do bagulho do Golden Freddy. Ele é eu vou falar, eu acho que não dá é um jogo muito mais ou menos. Mas assim, a história é boa, porque é justamente uma criança que chega na escola e aí o moleque é meio abandonado das ideias. E aí até onde eu me lembro, tô tentando lembrar de cabeça aqui. A história vai quando os moleques começam a ver que tem essa criança nova, eles vão, né, na onde estaria, justamente que eles vão explorando uma Freddy Fazbear Pizza abandonada, e quando eles veem tem uma criança dentro de uma roupa do Golden Freddy. E aí, depois eu acho que acontece da criança entrar na roupa do Golden Freddy
Fred e um moleque, The New Kid, vai indo fazendo outras vítimas em outras escolas. Então, é meio complicado porque mostra o Golden Fred vilão, né? Mostra o Golden Fred meio atacadão, que ele vai pra cima das coisas e tal. No filme já mostrou que o Golden Fred mata a tia lá da Abby, né? Mas eu não sei como seria um bom jogo, cara. Então por isso que eu coloquei mais ou menos. Tem a ideia ali, justamente, né, das crianças explorando mais coisas. Não só do Golden Fred, aquela coisa toda, né? Eu acho que essa história, ela explica muito mais os poderes do Golden Fred do que dá um pouco mais de pista da história principal. Então por isso que não tem nem tanta coisa canon também. E as informações são meio esquisitas, as coisas são meio bizarras. Enfim, não acho que daria um bom jogo, não. Eu acho que seria mais ou menos. Eu acho que vai ser tipo minigame do 1h35 da manhã. Se bem que pra mim, se for fazer um jogo do 1h35 da manhã, seria o Roof or More. Mas enfim, mas eu acho que eles vão escolher o 1h35 da manhã. Step Closer. Step Closer é do Foxy, que a criança acho que atravessa a rua e o moleque morre e começa a ficar, sabe, com as ideias do Foxy na cabeça dela. Creio eu que o ponto de vista mais interessante é de que o moleque já tá morto, né? E ele tá vendo as paradas achando que o Foxy tá fazendo com ele. Eu acho mais ou menos. E ele não é tão canon, a história não vai revelar nada de novo, é só mais um negócio, sabe, interessante de ver. Não sei como isso daqui daria um bom jogo também, o Step Closer, porque justamente o moleque, ele começa a ver até aquela coisa de que a família é doadora de órgãos, que eu lembro, tem uns negócios assim na história. E eu acho que a perspectiva é de que a criança já tá morta. Então é tipo assim, meio esquisito da onde daria um jogo, né? Não acho que daria um bom jogo. Agora, as duas próximas histórias eu acho que dá um bom jogo. Por exemplo, Dance With Me. Dance With Me é daquela mulher que ela põe um óculos, acho que ela roubava as coisas e tal, e ela começa a ver, põe um óculos, ela vê uma balora chegando mais perto dela. Aí nós podemos ver, por exemplo, uma balora vindo atrás da pessoa, sabe? Tem perseguição, tem como a mulher se esconder, vindo e tudo mais. No Step Closer não tem isso, é isso que eu quero dizer, não tem um negócio de perseguição também, né? É mais a situação que é meio aterrorizante. Mas aí o Dance With Me pode vir a balora pra cima, aquela coisa toda, sabe? Ela vindo atacada, ela imaginando as coisas e ficando cada vez mais perturbada, né? Da balora chegando mais perto dela. E aí depois ela até se arrepende de ter roubado as coisas, né? Ela vira uma outra pessoa melhor. Tem cara de jogo do Scott Calton, que seria mesmo, né? Seria bem interessante. Agora, um jogo incrível, na minha opinião, Coming Home. Coming Home é a história da Suzy. Justamente que ali a gente pode colocar os pontos do Fruit Maze, que aconteceu com foi a primeira criança que morreu, como que foi, né? A parada, ela vê o coelho, aquela coisa toda, ela fugindo e tudo mais. E aí a criança, aquela perspectiva da criança fugindo da Tika, a Tika vindo pra cima dela, ela fugindo do coelho de novo, aquela coisa toda, sabe? Dá pra ver que, tipo, ela indo pra casa, indo pra pizzaria mais uma vez, igual Into the Pit, mas aí a Tika, né, vai buscar a criança de volta, porque depois se descobre no final que a criança é a Suzy, e a Suzy foi a primeira vítima do Homem por Trás do Ruim. E aí pode ser que, tipo, isso tá sendo dando uma pista, né? Pra, tipo, ó, vou falar, né, o que tá acontecendo, né? Sei lá, ó, o que rolou comigo, né? Que ela foi a primeira, ela viu tudo, aquela coisa toda. Acho que daria um bom jogo. Acho que seria um jogo incrível como Home. Pensando aqui, né? Aquela coisa de se esconder, tudo que a gente viu, acho que dá uma boa ideia. O Dance With Me também dá uma boa ideia, mas eu acho que o Coming Home é porque justamente é a história de uma das crianças, né? A história de uma das crianças que foi de arrasta. E é aquilo que eu vi muita gente comentando, será que, pô, não seria bacana a gente também começar a ver não só a história dos Bullies, mas também a história de como foi as vítimas do William Afton? Coming Home é o jogo, pra gente ver como é que foi a história da Suzy, né? Seria bem interessante de ver, por isso tô falando, pô, seria bem... Pô, ó, fica aqui as ideias, hein, Mega Cat, tá aí, ó. Vamos lá, Bunny Call. Muito ruim, muito ruim. Nossa, é um self-insert absurdo do Scott Calton, que a família vai no negócio de acampamento, e aí, tipo, o acampamento tem lá a droga de um coelho, e aí a ideia, né, era que o coelho chegasse às 6 horas da manhã e assustasse a família toda. Aí, tipo, não dá pra saber quando que o coelho vem. Aí, tipo, sei lá, o jogo seria, então, base da droga do pai impedida do Bunny Call chegar na casa? Ia ser isso o jogo? Ah, não, por favor, não. E fora que o Scott falou, não, eu me baseei no Panda Call que eu passei com a minha família, que é uma atividade que ele foi num camping lá, e era um monte de palhaço escondido no mato, indo pra assustar depois a galera no dia seguinte. Acho que ia ser bem ruim. Pô, não tem nada com a história principal. Essa história não tem nada a ver com Five Nights at Freddy's, assim, né, com o cânone dos jogos. Não tem nada, é só um filler absurdo. Não, eu acho que ia ser bizarro. Agora... Imagina
você um jogo do homem grávido. Imagina você, o jogo do cara que tá fazendo a programação lá do Help. Sabe o pior? Os caras estavam malucos escrevendo, mas eu consigo ver que é uma boa ideia pra jogo, cara. E vocês vão entender o porquê. Por mais que é bizarro, talvez a gente possa ter algumas opções pra evitar que o Springtrap engravide o cara. Olha o nível que eu tô chegando. Vem comigo aqui que vocês vão entender. Primeiro tem aquela ideia do bicho, né, entrando na cabeça do cara. Meio que parecido com o que o Help Wanted falou, né? Do vírus tá entrando na cabeça da Vanny. E aí a gente tem justamente o In The Flash, onde o cara tá programando o Springtrap, né, pra Fazbear Entertainment. Vai ter coisas, detalhes da Fazbear, vai ter detalhes do próximo jogo do Springtrap. Pode ser que esse jogo venha acontecer e venha aparecer, a gente tem que fugir e tudo mais, né? Seria um negócio bem legal. E tem um outro jogo em paralelo acontecendo, que é o cara sendo influenciado pelo Springtrap, né? E enfim, engravidando e tudo mais. Mas pode ser que a gente impeça a gravidez de acontecer. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso da minha vida. Uma laqueadora de FNAF. Ah, não. Agora pensando bem, eu acho que não dá, não. Eu acho que não dá, não. Eu acho que seria meio louco. Mas a ideia da parada da Fazbear, eu pensei, ah, pô, não, agora para eu pensar, eu acho que não dá, não. Eu acho que ia ser muito mau gosto. Um jogo sobre o Homem do Quarto 1280. O problema é que, assim, e voltando, o In The Flash, esquece, não tem nada de canon, né? Deixa quieto lá. Agora, o Homem do Quarto 1280, porque é meio que a UCN, né? Já tem, tecnicamente falando, o jogo. Se chama Ultimate Custom Night, né? Que tem uma alma prendendo o homem de morrer, né? Justamente aquela coisa que nós vimos na UCN. E a história do Homem Quarto 1280 é a mesma história, né? Só o final que é meio bizarrinho, né? Do bicho explodindo lá no armazém. Mas o jogo já tem, que é a Ultimate Custom Night. Então, o que salva do Bunny Call? Pô, sei lá. Eu acho que, já tem. Eu acho que eles fariam justamente o jogo do Bunny Call e seria isso. Não ia reclamar de ver, mas, enfim, não tem nada a ver com o FNAF essas duas histórias. O Homem do Quarto 1280, o pior que tem, né? Que é a história da Ultimate Custom Night. Pô, Cor, mas é o Andrew que prende o homem. Enfim, nomes e coisas são meio pra referenciar. Talvez eles possam fazer o jogo pra mostrar a Cassidy. Pode ser, não sei. Enfim. Blackbird. Blackbird é uma baita de uma boa ideia. Blackbird é a história daquele pássaro que os caras estavam fazendo um trabalho de escola. E aí eu sei que eles estavam... tem um negócio do bullying que o cara faz com a menina. E aí essa coisa da culpa começa a virar o Blackbird, né? E o cara começa a ser perseguido por esse pássaro. Esse pássaro bizarro que eles estavam criando num projeto. E ele começa a ver o Blackbird tudo que é canto. Então seria meio que um terror psicológico. Eu vou falar que acho que dá um bom jogo. Eu acho que dá um jogo incrível até, o Blackbird. Tipo, o cara andando pra tudo que é canto, vendo, né, o Blackbird e passando as coisas. E ele tem que, sabe, fazer, se conciliar com a pessoa que ele fez o bullying e tudo mais. E tem até uma boa história, né, nessa coisa toda. Sabe, do cara meio que arrependido da situação e mudando e melhorando, né? E aí depois ele vai fazendo as coisas certas, você pode chegar a ver, né, sabe, a história verdadeira, aquela coisa toda, né? E tem umas localizações pequenas também que aparecem, mas nada muito assim impactante. Seria uma boa história, né? Mas o que é canon pra FNAF Blackbird? Nada, é só uma boa história, né? E eu gosto muito dessa história também. E eu acho que daria um bom jogo também, eu acho que daria um jogo incrível, justamente do cara sendo perseguido e tudo mais, né? E aí ele tem que se esconder do Blackbird, essa aparição desse pássaro preto na vida do cara. Seria bem interessante. The Real Jake, cara, como seria a história do The Real Jake? Um jogo do The Real Jake. Fora que The Real Jake é canon pro Stitch Wraith, né? É canon pro Fantasma Despedaçado, que se o Fat é muito importante contar a história dele, então vai ter que ter o jogo dele, porque o Fat é a bateria que é colocada no Fantasma Despedaçado. E o The Real Jake é o rosto, né? Justamente do Fantasma Despedaçado, porque o moleque, ele morre na história, né? E aí um negócio meio traumático até do caramba, e vai explicar que a agonia também pode ser algum sentimento bom, né? Que o moleque tinha esperança de se curar e tudo mais. E talvez daí pode vir os pesadelos do moleque morrendo, falando da família e tudo mais. Pode ser que seja até uma boa ideia de jogo. Mas, novamente, é meio estranho. Eu acho que daria... Eu acho que é a história do medo da parada, né? Acho que daria um jogo muito bom, The Real Jake também. Justamente pra explicar o Stitch Wraith. Então, justamente com os pontos do moleque, sabe? As coisas de FNAF, ele falando com o pai. E o pai pode ter referências do William Afton e do Henry Emily. Então pode ser que realmente tenha um negócio interessante ali, né? Um negócio bem interessante. Hide and Seek. Eu sei que é do nosso menininho Shadow Bonnie. Mano do céu. Olha, verdade. É o moleque
moleque que tem um jogo dentro da Freddy Fazbear Pizza. Pô, Blackbird é muito bom agora olhando de volta, né? Pô, é uma baita história, pode explicar... Não, o jogo que pode explicar o Shadow Bonnie. Não, aí vai explicar a agonia, né, das sombras, dos phantoms, aquela coisa toda, né? Eu acho que daria um baita de um jogo, do moleque vendo como é que é formado, né, esse negócio e da energia no lugar. E é também na Freddy Fazbear Pizza, né? Então pode ser que ele tenta vencer esse minigame, tem outros minigames justamente, né, formando essas sombras da agonia do lugar. Pô, eu acho que daria uma baita de um jogo também, velho. O Hide and Seek, um jogo do Shadow Bonnie, você tem que se esconder dele, né? E o Shadow Bonnie vindo pra cima de você e tudo mais. Enfim, né? Enfim. Fora que tem a Freddy Fazbear Pizza, então pode ter que tenha vínculos da parte... Tem vínculos da parte canônica na história original, mas eles podem colocar coisa a mais, né, pra gente descobrir tudo mais. Igual The Real Jake. The Real Jake tem um ponto ou outro muito bom pro Street Wraith. E que nem o Blackbird. Agora, pra não pensar, o Blackbird é uma baita de uma boa história, né? Enfim. The Cliffs. The Cliffs é o moleque que foge de casa e depois o pai vai achar o moleque no precipício, o moleque tem um fredico e tudo mais. Eu acho a história meio ruim. Eu acho que também não daria um bom jogo. The Cliffs. Eu não acho que daria um bom jogo, não. Não acho, não. Porque é só um pai procurando um moleque pra tudo que é canto. E aí vai ver o moleque tá lá preso no abismo. Ah, cara, dá pra ver sim o jogo. O pai caçando a criança, aquela coisa toda, o pai desesperado. Tudo bem. Mas eu preferia um jogo do The Breaking Wheel. The Breaking Wheel seria a história do moleque que eles têm um projeto de escola. E aí, olha só a ideia, olha só a parada. Tem lá as coisas acontecendo, né? E aí acontece o projeto de escola, o moleque morre dentro do animatrônico e o moleque que morre, ele vira meio que uma mangle. Ele fica completamente quebrado, assim. Imagina um bicho desse vindo atrás do C. Imagina um moleque, ele fica cagado toda hora, sabe? Do bicho vindo atrás dele, da droga do moleque totalmente quebrado vindo pra cima e pra baixo. Mano, eu acho que ia dar uma boa história, hein? É uma boa história, mas assim, pra Canon de FNAF não tem lá muita coisa, mas poderia explicar, tipo assim, que seria um animatrônico, né, da Fazbear, aquela coisa toda, né? E aí, tipo, o moleque morre lá dentro e aí essa coisa bizarra começa a perseguir o protagonista. Eu acho que ia ser um baita de um bom jogo. Nossa, por isso que eu falei. The Cliffs, joguinho meio besta. Ai, papai, cadê o ursinho? Agora, o Breaking Wheel, ó, palmas. Ia ser um baita jogo. O que, infelizmente, a gente não pode falar muito do He Told Me Everything. Que os caras estavam malucos escrevendo, é o Fazgu, gente. O He Told Me Everything é aquela geleca que toma o corpo do moleque, né? E aí, quando troca um outro, o moleque é substituído pela geleca. E aí a geleca começa a devorar o corpo do cara. E aí a geleca fica lá e troca de corpo com o cara. Mano, a história disso aqui, puta, nossa, mano, não sei. Não sei, eu acho muito ruim, O melhor do The Cliffs pra mim é o Breaking Wheel mesmo. Fora que He Told Me Everything também não explica muita coisa de FNAF, não. É só a Fazbear fazendo bagulho de geleca. Meu Deus do céu. Também podemos colocar aqui Gumdrop Angel. Porque a história, na verdade, ela não é... Os caras estavam malucos escrevendo, os caras estavam meio malucos escrevendo, porque é meio canibalismo, né? Que a história do Gumdrop, vocês não se lembram, é aquela menina que tem o aniversário da irmã mais nova, e aí a Fazbear dá um doce especial pra criança, e aí eles descem uma criança de formato de doce, assim, meio parecendo um anjo, né? E aí as crianças devoram o bagulho e o último pedaço especial vai pra criança aniversariante. Só que a adolescente come o bagulho na frente e aí ela começa a virar um bicho de doce, a Fazbear captura e serve ela pro próximo aniversário. Tipo, como que faz um jogo disso? A menina já morre, a história não tem nada, é um monte de criança devorando outra viva. Por mais que seja um bagulho sinistreira de ver, não sei de onde sairia um jogo. Tipo, ela evitaria, sei lá, de outras pessoas comerem o chicletão? Não sei dizer. Eu acho que... Enfim, eu acho que... Eu não sei dizer. Sergius Lucky Day. Sergius Lucky Day é o do Balloon Bosta, que o cara... Ele acha um Balloon Boy que... Ele acha que tá fazendo os desejos dele, né? É um negócio assim. Lembrei. Aí, esse Balloon Bosta começa a dar uns conselhos muito merda pro cara dele remover os pedaços do corpo dele e que ele não gosta. E quando ele vai ver, ele tá sem orelha, sem nariz, sem as coisas. E quando ele vai impressionar a menina, ele não tem mais nada no corpo, né? Um cadáver andando. Pô, o que seria isso? Ele vai seguir os conselhos da bosta do Balloon Bosta e aí acontece tudo de ruim. Como isso faria um jogo, cara? Como que isso aqui daria um jogo? Eu não sei se isso aqui daria um jogo. Não sei que isso aqui daria um jogo. Não sei. Diferente do What We Found. Verdade, What We Found. Eu acho que é a história do
jogo... Deixa eu pôr um pouco mais pro lado aqui, peraí. Eu acho que é a história de como os caras acharam o Springtrap, se não me falha a memória. Eu acho que dá um baita de um bom jogo, What We Found, porque é justamente como os caras encontraram o Springtrap. E aí poderia explicar todas as coisas, como é que eles foram lá pra 93, encontraram o bicho e começaram a fazer a Fazbear Frights, aquela coisa toda. E aí eles começaram a ter os problemas com o Springtrap e tudo mais. Acho que seria uma baita de uma boa história. Com o Springtrap vindo atrás das pessoas. Com o Springtrap vindo, né, perseguindo, andando e você investigando as coisas que aconteceram em 93, né? Mas como foi nascer a Fazbear Frights, né? Lá de 2023. Pô, eu acho que dá um baita de um bom jogo, viu? Fora que é canon, né? Essa história tem partes canon. Então, tipo, o Sergio Lucky Day esquece que não tem, né? Já falei pra vocês. E o outro Gundrop Angel também não. Então, dessas 3 histórias, eu ficaria com What We Found pros caras fazer, né? Five Nights at Freddy's e What We Found. Porque, pô, mano, Gundrop Angel... Pô, a história é muito mais legal, What We Found, enfim. Puppet Carver, se não me falha a memória, é um engenheiro que ele começa a ver uma máquina que ele começa a consertar uns bonequinhos, né, de madeira. E meio que daria o sentido de como foi feito as mini-arenas, né? De como é feito e tudo mais. Eu acho que daria uma boa ideia, justamente do tipo, o cara tá andando na pizzaria, ele tem que consertar os bonequinhos e vem outros bonequinhos que ficaram atacados dessa produção e ele tendo que esconder e vendo, né, como é que foi pra fazer os primeiros projetos, como é que foi a parada, né, pra surgir a parada das mini-arenas. Meio que não é 100% canon a história, mas tem esses detalhes, né, do cara montando os animatrônicos pequenininhos ali de madeira pra justamente fazer parte da atração daquela pizzaria. Acho que seria um negócio interessante. Mesma coisa com Jump for Tickets. Jump for Tickets pode ser dentro do minigame, dentro da Freddy Fazbear Pizza, e aí, que eu me lembro na história, o moleque tem que ficar pulando, né, pra pegar mais tickets, e o moleque quer pegar um videogame novo. E aí o moleque não consegue pegar os tickets, né, o suficiente, então ele vai à noite. E aí tem esse animatrônico palhaço atrás, né, e fazendo as coisas no lugar. E aí pode ser que a gente venha, né, o palhaço por cima, né, vindo e tudo mais, perseguindo a criança, enquanto ela tem que juntar não sei quantos tickets pra pegar o videogame que ela quer. Aí pode ser que o game over seja, né, o pior final da criança indo pra baixo do bagulho e morrendo, aquela coisa toda, e ela pode tentar se salvar ou parar o animatrônico palhaço. Seria bem interessante, o animatrônico palhaço, a história do animatrônico palhaço que Renan Souzoni inspirou tanto. Pode ser um negócio desse tipo, né? Enfim, Pizza Kit, se não me engano, não me falha a memória, é justamente que eles vão numa fábrica da Fazbear, uma excursão da escola, e eles acreditam que uma menina caiu dentro do bagulho. Seria interessante porque mostra a fábrica da Fazbear, mostra a fábrica de pizza, de molho, aquela coisa toda. Mas eu não sei de onde tirei a história, porque assim, para um jogo, porque aí a droga da criança, ela não morreu mesmo. Eu sei que a história do Pizza Kit, a criança não morre, mas a outra criança, que é amiga dela, começa a ficar perturbada, né? Começa a achar que realmente ela morreu lá dentro. Enfim, não sei, porque não tem um bicho, né? Não tem um negócio, sabe? Uma parada mesmo que faça... A criança começa a ficar só perturbada, lembrando, né, da parada acontecendo. Isso é a história, Pizza Kit daria um bom episódio pra série de FNAF. Agora, pra jogo, aí eu não sei, acho que não. Friendly Face, nossa, é a história do moleque que o gato dele morre. E aí a Fazbear tem a droga de um plano de fazer um... Tipo aqueles bebê reborn. Não sei se vocês já viram, aquelas crianças de shopping que é toda realista. É a mesma ideia, só que com um pet, né? Você manda, né, o pelo do animalzinho que morreu, eles vão lá e recriam o pet com base no DNA, né? Só que aí acho que uma criança atropelada quando o gato morre também. E aí ele acaba pegando o rosto do amigo mais o pelo do gato e nasce, né, essa coisa bizarra do gato com cara de criança. E aí o gato vai pra cima dele e fica perseguindo e tal. Pô, cara, pior que parando a pensar, por mais que eu não goste tanto da história, não tem ela também não é 100% canon, daria um bom jogo porque é um bicho bizarro vindo pra cima, né? E aquela coisa de você vendo como é que é a coisa do moleque tentando devolver o brinquedo pra Fazbear, mas o brinquedo vai junto. E no fim, o moleque não morre pro Friendly Face, né? Ele morre atropelado porque ele tá desesperado querendo fugir do bicho, né? E não é por causa do bicho. Ah, mas para pensar, acho que é bem mais ou menos também, viu? Não acho que seria... Nossa, agora eu tô vendo Cibones, mas eu tô pensando tipo Friendly Face. Não sei dizer, né? Acho meio memes. Porque eu acho a Together Forever melhor pra fazer uma história de FNAF. Agora, Cibones, como
como esta palhaçada viraria um jogo. Porque, ó, é a história do moleque que ele começa a ver uns camarão modificados ele cria no quarto dele. Os camarão começam a tomar conta do corpo do moleque e os camarão viram o moleque. É isso. Como que viraria um jogo? Não tem como, não tem como. Eu acho que são histórias que dá pra falar, mano, não dá. Isso aqui faz um minigamezinho ali de referência, porque eu não consigo ver. Ah, mas vai ver, o irmão dele é Bully, que não sei o que. Não, mas o terror do bagulho é uns camarão com cara de Bonnie, tá ligado? Sei lá, acho muito bizarro. Acho que não daria, não. Diferente de Together Forever. Together Forever, ele daria uma história boa. É uma boa ideia, justamente, da menina que ela vai procurar onde tá a amiga dela, né? Porque elas estão fazendo uma restauração de um animatrônico da Freddy Fazbear Pizza, que tem um tema meio fazenda. E aí, justamente, vai pegando esse animatrônico porco, né? Uma porca, na verdade. E uma das amigas entra dentro da porca, né? Acaba ficando lá dentro. E aí, pode ser que daí a menina tenta começar a descobrir o que aconteceu, né? Pra, tipo, ela tá escutando a voz da amiga dela dentro do porco também. Só que no final ela morre dentro da animatrônica também. Por isso que chama Together Forever. Tipo, sempre juntas, as amigas, né? Acho que seria legal pra ver o desenvolvimento da amiga, como que ela, sabe, estaria andando, o que rolaria pra ela, né? Justamente, ó, como que o corpo fica dentro do animatrônico, sabe? Essa coisa do tipo, como que a pessoa possui o animatrônico. A gente sabe que, botou lá dentro e acabou, mas dentro do Together Forever tenta dar uma explicação um pouco mais, assim, dos componentes que pegam, né? A alma da pessoa fica presa num lugar específico e tudo mais, né? Meio interessante das ideias. Prankster eu acho que daria um jogo incrível. Prankster é a história daquele cara que tá trabalhando dentro da repartição do Help Wanted, que dentro da história do Help Wanted, uma empresa foi contratada pra montar um jogo em VR, e aí essa empresa depois foi trocada. A gente poderia ver o que aconteceu com a Tape Girl, a gente poderia ver o que aconteceu com a Vene pra virar a Vene, a gente poderia ver todas as coisas que aconteceu para a troca de empresa, a merda que aconteceu dentro do Help Wanted, o escaneamento das placas, a gente pode ver como surgiu o Git Trap, tudo é o Prankster. O Prankster, meu Deus do céu, eu quero um jogo do Prankster, Todos daqui que eu tô falando aqui são, eu quero o jogo, quero um jogo do Prankster, porque, meu Deus do céu, daria tantas coisas, tantas respostas entre a UCN e o Help Wanted, que eu acho que seria muito bom de responder. Pô, mano, agora vamos pensar, meu Deus do céu, o bagulho é doido, E fora que a própria história tem coisas e detalhes canon, né, pra FNAF no geral também, então, mano, putz, velho, como pode? Prankster dá um baita de um jogo, do cara sendo perseguido, vendo a Vene, vendo o Glitch Trap, vendo as coisas que aconteceu do ruim, escaneamento das placas. Putz, tem tudo ali, tá tudo ali pra resolver. Pô, maravilhoso. Tá, o Kids at Play é um jogo que assim, a história, né, que eu me lembro é do cara que ele vê uma placa da Freddy's e tudo mais. Inclusive, eu acho que tem até uma referência na entrada da escola do Oswald, no Into the Pitch, que é, tipo, crianças brincando, né? E aí, esta raio dessa placa, tá falando que tem crianças brincando e tudo mais, e aí o moleque, ele tá querendo sair do lugar e eu acho que ele atropela uma criança. E aí ele consegue esconder o corpo da criança muito bem feito, por isso não acho. Eu acho que era isso. Eu posso estar errado. Mas aí o moleque começa a ficar totalmente atormentado, né? Pra criança. Na verdade não. Ele acha que matou a criança. E nem ele sabe o que aconteceu. Porque acho que a criança some. Ou ele começa a ver as crianças. Cara, pra uma pensar, dá mais ou menos uma história boa aqui de jogo. O Kids at Play. Justamente porque pode dar o terror psicológico, né? Do moleque não sabendo o que aconteceu de verdade. E aí pode ser que ele veja, né, as coisas da Fazbear, aquela coisa da que é a placa da Fazbear, né? E pode ser um negócio meio detalhe, né? Do tipo, será que o cara matou a criança, não escondeu a criança? E fica, né, nessa dualidade. Tipo, a história em si, ela não é tão canon pra FNAF, na história geral, né, dos jogos. Mas daria talvez um jogo mais ou menos, um jogo bom. Na verdade, uma boa ideia até, de como que o cara, talvez por ter matado, não sabe, fica nessa dualidade. Find Player 2 dá uma boa ideia também. Eu tô pensando agora, o livro do Prankster é muito bom, né? Porque o Find Player 2 é aquela história daquela menina que ela brincava numa localização da Fazbear e ela vê, acho que uma amiga sumir, não sei, uma coisa assim. Aí, quando ela passa 10 anos, ela volta pro lugar e aí ela vai tentar pra tentar resolver esse negócio da cabeça, que ela ficou 10 anos atormentada, e quando ela entra, né, o brinquedo inteiro fecha e ela começa a ver os animatrônicos, ou ouvir os animatrônicos, aquela coisa toda, né? Pode ser que eles adaptem, se for pra virar um jogo, como se fosse uma das
testemunhas do MCI. Uma criança que viu a criança desaparecer e desapareceu dentro de um brinquedo. E aí, né, ela viu o MCI e agora isso atormentou a vida dela inteira. Aí dá uma boa ideia. Por isso que eu falei, aí eu parando pra pensar agora, isso dá uma boa ideia. Ela viu o que aconteceu e ela pode ser uma das pessoas que acabou vendo o homem ruim fazendo a ruinzice dele. E aí essas consequências acabaram gerando, né, o minigame, aquela coisa toda, e ela tentando voltar, né, pra descobrir mais pistas do que rolou. Aí nós temos um jogo, aí nós estamos conversando. Aí o bagulho é massa. Agora vem pra mim. Cara, eu não sei como o Scott Cawthon, o Felix the Shark, o livro inteiro, essas 3 histórias são muito boas. É absurdo. Pode pôr aqui que daria um jogo incrível, Felix the Shark. O Felix the Shark é a história daquele do moleque, ele vai numa Fred Fazbear Pizza, que tem justamente o começo do conceito de ter animatrônicos dentro da água, que aí a gente vai ver depois no Submecanofobia, né, que teve até um parque com esses bichos. Isso é muito comum, na Disney tem um monte desses animatrônicos que ficavam embaixo d'água, eles ficam meio podres, tanto que surgiu, né, o Submecanofobia, que é você ver essas coisas embaixo d'água, né, esses animatrônicos, eles ficam meio esquisitos, é praticamente a mesma ideia, e aí o cara vai voltar pra ver o que tá acontecendo, ele sempre quis ver o que tava acontecendo dentro do Felix the Shark, e quando ele entra no tanque ele morre, um negócio assim. Mas é uma história muito boa, com detalhes da Fred Fazbear Pizza no geral também. The Scoop também dá um jogo incrível, que é a história da menina que é da comunidade de FNAF, que ela vai trocando ideia com o povo e ela acaba encontrando um negócio meio bizarro, tipo, vendo, né, a parada que aconteceu dos jogos e tudo mais, e ela vai vendo que teve uma criança que sumiu e essa criança, né, ao decorrer do tempo, vendo a teoria de que, pô, pode ser que tinha uma criança escondida dentro de um Fred, ela acha o tal Fred e a ossada da criança dentro, né, que passou não sei quantos anos que ela ficou desaparecida e a menina consegue resolver o caso. Seria muito bom um jogo vendo os detalhes, as teorias, as coisas que foram feitas, né, na comunidade e tudo mais. Enfim, The Scoop dá um baita no jogo. E You Are The Band também! You Are The Band é o Michael Afton! Meu Deus do céu! Que a menina, ela começa a ver que acho que a filha, o filho, não lembro, começa a ficar fissurado na Fred Fazbear Pizza e tem um cara chamado Mike que começa a ver o que tá acontecendo e tentando, né, resolver o problema da parada, porque ele vê que os animatrônicos estão possuídos e as crianças são atraídas pra ir mais lá, né? Elas vão indo e tudo mais, elas ficam encantadas com a parada. E aí os animatrônicos tentam colocar as crianças dentro dos animatrônicos, né? Do esqueleto, das máscaras do Fred, aquela coisa toda. E pelo que dá a entender, meio que dá alusão ao Michael Afton. Ou Mike, no geral. Algum Mike. Enfim. Então, pô, as 3 histórias são muito boas. As 3 histórias dariam um jogo muito bom. E é claro, o próprio jogo do Street Wraith, né? Que seria muito bom também. Ter todos os detalhes da agonia, do que aconteceu, das consequências, né? Dos traumas gerados pelas mortes do William Afton, né? Como que surgiu a parada das coisas serem amaldiçoadas. Toda a explicação que nós temos hoje pra FNAF daria um excelente jogo, que é o Fantasma Despedaçado do Street Wraith. E com certeza, eu espero muito que pelo menos daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, do jogo incrível e a boa ideia tenha pelo menos esses jogos. Dá quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 jogos aí na conta, mais 16 FNAFinhos, emprego pro resto da minha vida. Mais 16 anos de FNAF, nossa, com um sorriso de orelha a orelha. Já vou estar velho vendo o FNAF virar mais jogos. Eu acho que não vai chegar a ser tudo isso aqui de jogo. Mas fica aqui também, né, a parada do tipo, ó, o Felix the Shark, só também pra esclarecer, não tem tanta coisa canon também pra história, tem um detalhe ou outro. The Scoop tem algumas coisas, mas não é tanto também não. E o Are The Band tem uma coisinha ou outra, alguns detalhezinhos, mas também não é tanto canon com a linha dos jogos, né? Mas eu acho que dariam boas ideias justamente pra virarem bons jogos no futuro. Quem sabe, né? Quem sabe? Que nem eu falei, tomara que eles peguem o Fat e eles façam o jogo do Fat, do Lonely Freddy e do Out of Stock, sabe? Jogo mesmo, 1 horinha, 2 horinhas ali, pra a gente ter os detalhes de cada coisa. Eu acho que ia ser bem maneiro. Mas, enfim, já tendo só o jogo do Fat, eu já tô feliz. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Deixa aí quais histórias vocês gostariam de ver, né? Que vocês acham que seria interessante. Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não perderem nada acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.